Vamos lá, legal, estamos em junho, né? É um novo mês e nós como comunidade aqui temos, nos últimos anos aí, trabalhado com séries temáticas, né? A gente tem abordado temas de modo que a gente consiga aprofundar mais intensamente. Mas essa temática de modo especial, ela é um pouco diferente das outras, que é um curso que tem sido aplicado em todas as MEUCs. Todas as comunidades da Missão Evangélica União Cristã têm trabalhado esse tema, faço parte. E basicamente é um curso, um programa para integração de novos participantes, de pessoas que estão chegando na comunidade. Mas nós achamos interessante trazer esse material para todos nós, para toda a comunidade, para que haja, de certo modo, um nivelamento, para que todos nós estejamos na mesma página. Então nós vamos, durante esse mês de junho, abordar essa temática, faço parte. Nesse convite de que você também possa fazer parte da comunidade, do povo de Deus, da igreja. E depois disso, né, nós vamos aplicar isso fora do culto, em grupos pequenos, né, para esses que estão chegando na comunidade, como de fato é a proposta, um programa de integração de novos participantes. E esse curso, né, que vai se estender ao longo desse mês de junho, é apenas a primeira etapa, que está em azul mais escuro ali, onde você participa desse curso, né, de 4 encontros. Depois da participação do curso tem um momento de conversa com os missionários, né? E eventualmente aqueles que estão chegando na comunidade agora, de modo mais recente, nós queremos incentivar você a nos procurar para essa conversa, para entender um pouco melhor, um pouco mais a fundo, né? Como fazer parte, como caminhar junto, como se envolver. Depois vai haver uma etapa de cadastramento, a qual todos nós vamos fazer parte disso. Nós queremos cadastrar todos nós, e nós temos agora um aplicativo que vai ser disponibilizado para cada um de nós depois dessa etapa do cadastramento. Ali nesse aplicativo vai ter todos os nossos dados, informações, programações, aniversários que a gente compartilha no culto, vai ter lá, você vai ser avisado. Quem está fazendo aniversário vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Essa é a terceira etapa. E a última etapa, então, isso aqui daí exclusivamente para aqueles que vão depois, né, fazer esse curso de integração, vai ser uma apresentação, uma celebração aqui no culto daqueles que estão chegando, daqueles que agora fazem parte também da comunidade junto conosco. Então é algo novo que a gente tem pensado, tá bom? E então eu quero motivar e incentivar você a não perder nenhuma dessas 4 etapas desse mês de junho, tá? Nós vamos fazer recortes desses cultos também, do momento específico da palavra, para a gente compartilhar também nos grupos, para aqueles que faltaram hoje poder assistir, para aqueles que eventualmente não vão poder estar nos 4, possam acompanhar e pegar o fio da meada, ok? Então hoje, basicamente, nós vamos falar sobre quem nós somos. Domingo que vem, o que fazemos. Depois, na sequência, vai ter uma pausa por conta da evangelização com o pastor Rafael, e depois a gente retoma como fazemos e, por fim, importante saber, ok? Então vai ser essa nossa caminhada agora no mês de junho, de modo bem especial. Então vamos para o tema de hoje, né, que temos bastante coisa para ver, para conversar. E nós vamos conversar hoje sobre quem nós somos como comunidade, como Missão Evangélica União Cristã de Timbó, MEUC. Talvez você nunca parou para fazer essa reflexão. Quem nós somos? É importante a gente refletir sobre isso. E a primeira coisa sobre isso é que, quando a gente pensa em comunidade, quem nós somos não deve ser a nossa comunidade, que não deve ser, em primeiro lugar, a comunidade que eu quero que seja. Ou não deve ser, em primeiro lugar, a comunidade que você quer que seja, ou a comunidade que nós queremos que seja. Mas se perguntar, que comunidade Deus quer que nós sejamos? Quais são os planos de Deus para nós como comunidade aqui? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso lugar? E para entender isso, né, obviamente a gente precisa ir para a palavra de Deus.
a gente precisa ir para a Bíblia, entender qual que é a cosmovisão, o plano de Deus para cada um de nós. Porque Deus, Ele escolheu se revelar na Bíblia, na palavra dEle. E quando a gente abre a Bíblia lá na primeira página, né, no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, a gente vai ver e entender que Deus criou tudo que existe. Nós não somos meros frutos do acaso, mas há um Deus que nos chamou à existência, que colocou cada coisa em ordem, que chamou tudo que há à existência, que planejou, que sonhou, que criou. E aí nós vamos seguindo na leitura bíblica e a gente vai chegar em Gênesis 13, a gente vai ver um momento importante ali, que é onde o pecado entrou na história, que é onde houve a queda. Deus criou tudo de forma perfeita. Deus criou a cada um de nós para vivermos eternamente em plena comunhão com Ele. Porém, a gente vê ali em Gênesis 3 que o pecado entrou na história e trouxe uma separação, trouxe uma ruptura. A partir do pecado, a partir dessa rebelião do ser humano contra Deus, entrou o pecado e com o pecado entrou a morte na história. Tudo de ruim que há entrou ali. A desigualdade, o sofrimento, a dor. Tudo porque em dado momento o ser humano criado por Deus disse: Senhor, obrigado que tu nos criou, mas daqui para frente deixa que a gente se vira sozinho. A gente dá conta, a gente sabe o que é bom e o que é ruim para nós. E aí quando o ser humano ele quer se colocar no lugar de Deus, até mesmo o paraíso ele vira o inferno. E foi isso que aconteceu e é isso que a gente tem visto. Porque Deus criou tudo bom, tudo perfeito, mas quando a gente olha para fora, quando a gente liga o jornal, quando a gente olha as notícias, a gente vê que o mundo não está assim. E isso é consequência do pecado, do afastamento de Deus, do não caminhar com Deus. E a Bíblia então vai caminhando e vai mostrando que sem Deus há o caos, a destruição, a morte. Se puder deixar a imagem em tela, não sei se isso é comigo aqui. Isso, ok. Deus criou um mundo perfeito. O ser humano se afastou de Deus. E houveram sérias consequências desse afastamento, né? Então, o próximo ponto, se a gente vai vendo, né, a primeira família, o que aconteceu com os filhos de Adão e Eva? A primeira geração, houve morte. Um irmão matou o outro. E dali para frente a gente vai vendo que há uma escalada do pecado. Depois da morte, na primeira geração, a gente vê que a gente vai chegar lá numa geração que se corrompeu a tal ponto que Deus, num ato de trazer uma renovação e trazer a salvação por meio de um homem, envia um dilúvio. E traz a salvação por meio de Noé, por meio da arca. E aí, a situação não se resolve, o pecado ele continua numa escalada. E a gente vai chegar em Gênesis 11, na Torre de Babel, onde mais uma vez ali tem uma figura do ser humano querendo caminhar sem Deus, querendo se afastar de Deus, querendo tomar as suas próprias decisões, chegar aos céus por meio de uma construção e sem Deus. E Deus novamente intervém. E aí quando a gente vai lendo, né, se a gente faz essa leitura corrida, quando a gente chega ali em Gênesis 11, a gente começa a se perguntar: agora Deus vai largar de mão, né? Porque esse povo cada vez mais vai se afastando, não tem jeito. O pecado toma conta e o caos está se alastrando. Será que Deus vai fazer alguma coisa para mudar essa situação? E aí justamente em Gênesis 11, a gente vê uma mudança na história. Gênesis 11, 31, quero ler para vocês em diante. O texto diz assim: Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei.
tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, os povos da terra serão abençoados. Queridos, o que está acontecendo aqui? Deus chamando um homem para uma nova história, para um novo caminho, para recomeçar. E o texto nos diz que esse homem, esse Abraão, quem que era esse Abraão? Que a gente ouve falar muito, a gente conhece muito ele, o pai da fé, né? Quem era ele? De onde ele saiu? Veja lá, sublinhado. Eles partiram de Ur dos Caldeus. Caldeus eram o povo que vivia na Babilônia. Como eu disse antes, em Gênesis 11, ele está falando acerca da Torre de Babel, sobre um povo que se afastou de Deus, não queria saber de Deus, e queria chegar aos céus por seu mérito próprio sem Deus. E agora lá houve uma dispersão causada por Deus, onde houve uma mistura de muitas línguas. E um dos que estão saindo de lá, de Ur dos Caldeus, é a família de Abraão. Abraão tinha alguma coisa de especial para ser chamado, para Deus recomeçar a história com ele? A verdade é que não. Abraão era mais um, como todos os outros, que viviam lá em Babel. Era mais um dos caldeus. Isso mostra que a salvação é puramente graça. É graça de Deus e funciona assim conosco. Abraão era como nós, era pecador. Ele era carente da graça e misericórdia de Deus como nós. E Deus vai lá e o chama: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Incrivelmente, Abraão, ele vai. E Deus promete para ele: de você eu farei um grande povo, eu te abençoarei, eu tornarei o seu nome famoso. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que legal, que promessa bacana que Deus faz para Abraão, e Ele faz para nós também, quando Ele nos convida a caminhar com Ele. Uma caminhada de bênção, de vida. É isso que Deus faz aqui quando Ele chama Abraão. Não por mérito de Abraão, mas por graça. E há um privilégio incrível, né? Caminhar com Deus. A bênção. Há um Deus presente, cuidando, guardando, protegendo, começando uma nova história. É para isso que Deus chama Abraão. Ele foi escolhido. Mas daí nesse momento você pergunta: tá, Abraão não merecia, mas Deus escolheu ele. E todo o resto? Todas as outras pessoas? Deus não se importa com elas? Ele se importa, e o texto diz isso. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando Deus chama alguém, é um privilégio, é salvação, é vida. Mas vem com um propósito. Por meio de você, todo mundo ser abençoado. Deus estava começando uma nova história, a história de um novo povo para abençoar o mundo. Ele foi escolhido não só para ele ficar bem e o resto do mundo se explodir. Não, ele foi escolhido para ir e ser luz e abençoar o mundo. A Bíblia toda vai falar sobre isso, que o projeto de Deus, ele não é solitário. Todo povo que começa ali com Abraão, né, o povo de Israel, que a gente vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento a história desse povo. É um povo que foi escolhido para ser instrumento de Deus, para alcançar os outros povos. De que forma? De 3 formas principais. De um certo jeito, de uma certa maneira, que é obedecendo às leis de Deus. Quando a gente lê lá o Êxodo, quando Deus tira o seu povo lá do Egito por meio de Moisés, Deus dá um código, uma lei que o povo deveria seguir. E se você olha, essa lei de Deus, ela é maravilhosa, porque ela está
milênios adiantada das leis dos outros povos. Por exemplo, se a gente lê Êxodo, a gente está estudando isso no nosso estudo bíblico de quinta aqui, a gente vê que lá atrás já haviam leis onde se previa a abolição da escravatura. Algo que na nossa história é algo bem recente e já tinha lá atrás, na lei de Deus. A gente vê lá leis de proteção para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Algo que no nosso código legal ainda é falho e já tinha lá atrás, milênios antes. E Israel deveria obedecer essas leis para que os outros povos vissem, lá tem um povo que faz diferente e funciona. Deveria servir como testemunho, como luz para as outras nações. Israel tinha esse papel, deveria cumprir esse papel, de que as outras nações olhassem para Israel, lá sim está o Deus verdadeiro, o único e poderoso Deus. E deveriam adorar exclusivamente a esse Deus. Todas as outras culturas tinham uma miscelânea, de deuses criados. Deuses que o ser humano criou, que o ser humano escolheu. Mas a história do Deus de Abraão é totalmente diferente, porque foi Deus que os escolheu. O Deus verdadeiro, o Deus único, que também nos chama e nos escolhe como um privilégio, mas com um propósito para que a gente vá e seja luz para as nações. Mas a história mostra que Israel não cumpriu esse propósito. Não conseguiu ser um instrumento para alcançar os outros povos. Não obedeceu às leis de Deus, antes as perverteu. Não foi como um testemunho real e verdadeiro do Deus verdadeiro. Pelo contrário, manchou o nome de Deus e adorou deuses dos outros povos. E aí, mais uma vez, Deus ele precisa intervir. E o Antigo Testamento termina assim, com Israel não conseguindo cumprir o seu propósito. Então, na pessoa de Jesus Cristo, Deus entra na história. E no Evangelho a gente vê isso, no Novo Testamento, Jesus sendo apresentado, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele entra na história, o Filho amado de Deus, e cumpre perfeitamente o plano de Deus, algo que Israel não conseguiu. Ele é a luz, ele é a exata expressão do Pai, e ele intervém pelos outros povos, a ponto de morrer na cruz por todos eles, por todos nós, por todos aqueles que nele creem. Essa é a mensagem que nós precisamos levar adiante. E é isso que Paulo escreve aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos transformados. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Está aí o privilégio. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E agora vem o propósito e nos deu o ministério da reconciliação. O nosso dever, a nossa tarefa, o projeto de Deus, ele não é solitário. E aí algo que nós lembramos de modo especial nessa semana, não sei se você viu no calendário, a ascensão de Cristo. Nessa semana, quando faz 40 dias após a Páscoa, a gente lembra da ascensão de Cristo, quando Jesus sobe aos céus. E as últimas palavras que ele deu para os seus discípulos foram, ali vai dizer, comecinho de Atos. Então os que estavam ali reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? Os discípulos ainda não tinham muito entendido o propósito de Deus, de Jesus. E ele respondeu: não lhes compete a saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Mas agora vem o que vocês precisam saber. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês receberão poder. Privilégio. Mas qual que é o propósito? Vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em toda Samaria e até os confins da terra, até em Timbó. Privilégio e propósito. Nós somos chamados a isso.
mas nós temos uma tentação constante. Michael Gorin vai escrever isso. Ele diz assim, a tentação constante ao longo da história de Israel, lá no Antigo Testamento, e também a nossa como igreja, como povo escolhido de Deus, tem sido esquecer o propósito que Deus tem para nós, enfatizando apenas os privilégios. Que bom, eu sou salvo, eu sou escolhido, eu tenho a vida eterna, eu posso ficar tranquilo. A salvação e a posição de apenas receptor. Essa é a nossa tentação constante, esquecer o nosso propósito. Para que nós estamos aqui? John Stott vai dizer, mas por que Deus escolheu Israel? Faça essa pergunta, por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? Por que Deus tem os seus escolhidos? Deus tem os seus preferidos? Não foi por favoritismo, mas com o objetivo de sermos suas testemunhas. Não para desfrutarmos de um monopólio do Evangelho, mas que nós possamos declarar as virtudes. Isso aqui é texto de 1 Pedro 2,9, né? Vocês são a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, para anunciar, declarar as virtudes, as excelências, os feitos poderosos. De quem? Daquele que nos chamou, que nos transportou das trevas para a luz. Caminhar com Deus tem sempre essa dinâmica de privilégio e propósito. Privilégio e propósito. E a história bíblica vai mostrar isso. Veja essa imagem. É a história do mundo. E aqui tem a faixa onde é que a missão de Deus acontece, onde a nossa missão acontece. Como eu falei, Gênesis 1, a criação de tudo que existe. Depois, em preto, a queda, o afastamento de Deus, a entrada da morte, do pecado na história. E aí, em verde, terceiro ali, a reunião de pessoas, o povo de Israel, que é chamado para ser luz para as nações, que não consegue cumprir. Cristo entra na história para cumprir plenamente esse papel, para trazer reconciliação. E nós somos o penúltimo ali em verde. Aqueles que foram salvos. Que, assim como a nação de Israel, tem o papel de, por meio das leis, por meio do nosso testemunho, apontar para o Cristo. Apontar para a salvação, apontar para Deus. Mas nós temos uma grande diferença do povo do Antigo Testamento. Nós temos a presença do Espírito Santo, que nos dirige, que nos conforta, que nos consola e que vai adiante. E vai chegar o dia da volta de Cristo Jesus, da reconciliação, onde todas as coisas serão feitas novas. E nós precisamos estar preparados para esse dia e nós desejamos que as pessoas ao nosso redor estejam preparadas. Que nesse dia essa casa esteja cheia e para isso a gente precisa cumprir o nosso papel de testemunhar, de ir adiante. Então, chegando breve ao fim, quem nós somos? Essa é a pergunta de hoje. Quem nós somos? A missão evangélica, a União Cristã. Temos missão no nome. Esse é o nosso papel. Somos uma comunidade de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus, que tem esse grande privilégio. Gente, é um privilégio andar com Deus, que nos consola nas nossas tribulações, que nos carrega, que nos ampara, que coloca pessoas ao nosso redor, uma multidão de testemunhas, de irmãos, de família. É um privilégio. A viva esperança da vida eterna, a gente não precisa mais temer a morte. É sim ainda o último inimigo a ser vencido. Mas Cristo a venceu na cruz, Ele ressuscitou. Então é um privilégio enorme, sim. Quem não quer isso? Mas com isso vem um chamado, um propósito. A gente não pode ficar calado, a gente precisa contar adiante. Então nós somos uma comunidade de seguidores de Jesus em missão no mundo. Nós fazemos parte dessa missão. E você é convidado a fazer parte. Você é convidado, a integrar essa comunidade e fazer
parte dessa missão, a se engajar com os seus recursos. E aqui, quando eu falo de recursos, obviamente que não é só financeiramente, é principalmente com os teus dons, com os teus talentos, com a tua rede de contatos, lá na tua casa, no teu trabalho, na tua família, onde quer que você esteja, você é chamado a impactar essas pessoas ao teu redor. Do seu jeito, ouvindo, abraçando, amparando, ajudando, ofertando, enfim. São infinitas possibilidades, nós vamos falar mais sobre isso ao longo do mês. E nós somos chamados a acolher as pessoas para viverem com Deus. E que elas também possam se engajar nessa missão, encontrar o seu lugar nessa missão. E por fim, para ficar bem claro, agora a última imagem então em tela. Para entender quem nós somos, qual que é o nosso papel, qual que é o nosso propósito. Então a gente colocou ali um quadro comparativo, e esse quadro ele é baseado no livro A Treliça, como é que é, Júnior? Da Treliça da Videira? Treliça e a Videira, que é um livro muito bom, no qual nós também nos baseamos com relação aos nossos propósitos. O que é ser igreja? Na visão tradicional, o ser igreja ele é pautado, moldado somente pela tradição. Os nossos avós faziam assim, os nossos pais fazem assim, a gente faz igual e vai seguindo, e tá bom assim. Na visão contemporânea, o ser igreja é pautado, é moldado pela moda, pelo seu tempo. O que está em alta é isso aí que nós vamos fazer. É por esse caminho que nós vamos. Nós precisamos de engajamento, precisamos entrar no caminho que o mundo aí está seguindo. E a nossa visão, que é uma visão missional, que entende esse propósito de privilégio e chamado, de ir ao mundo, essa visão missional, o ser igreja ele é pautado por aquilo que a Bíblia diz. Um povo em missão. Um povo com um propósito. Na visão tradicional, o missionário ou o pastor, ele precisa manter todas as atividades, ele que precisa fazer tudo, ele precisa dar conta de tudo. Aplicar o programa e visitar as pessoas, basicamente isso, ele tem que se virar. Já na visão contemporânea, o pastor, o missionário, ele é quase que um coach, né? Ele dá um show ali. De evangelho às vezes não tem nada, mas tem muita autoajuda, muito uma mensagem impactante que alivia a sua consciência, que dá um up para a sua semana, que deixa você feliz, não toca nas questões que às vezes precisam ser trabalhadas para que ninguém se escandalize, ninguém saia da igreja. Mas e aqui? Como a gente enxerga o papel do missionário, do pastor, da missionária? É capacitar pessoas, no sentido de façam discípulos. Nós estamos aqui no culto recebendo conteúdo, não só para a gente engordar crente, digamos assim. É para a gente ir aplicar e viver isso no nosso dia a dia. E assim é em todos os nossos trabalhos, a nossa visão. Esse é o nosso papel. E não é o missionário, o pastor que tem que dar conta de tudo. Nosso papel é de todos nós, fazer discípulos. E na visão tradicional, o sucesso, ele é basicamente a satisfação dos membros. Se os membros estão contentes com o pastor, tá legal, vamos mantendo assim, né? Vamos deixar a turma contente, fazer a festa ali quando precisa, e assim vai. Na visão contemporânea, o sucesso ele é medido pela casa cheia, né? Tem que estar bombando, tem que estar saindo gente pelo ladrão. Precisamos agradar a turma, o show tem que acontecer. Mas na visão missional, na visão que nós temos, o sucesso, ele é pelos discípulos engajados, fazendo a diferença no mundo, onde precisa de fato acontecer. Abraçando, envolvendo, carregando as cargas uns dos outros. Na visão tradicional, o cuidado acontece única e exclusivamente por meio do pastor. O pastor, como eu disse antes, ele precisa lá, precisa visitar, precisa dar conta de tudo. Na visão contemporânea, são normalmente pequenos grupos, mas que muitas vezes eles são impessoais, é uma fórmula pronta, onde se recebe o material, se aplica o material e pronto, vai para casa. Na nossa visão, os grupos eles devem ser pessoais. A gente tem grupos para crianças, onde a palavra é pregada para adolescentes, para jovens, para mulheres, grupos de casais, pequenos grupos, estudos bíblicos. A gente quer que todos tenham o seu lugar, o seu espaço e possam encontrar um pequeno grupo.
E se você não está em um, é convidado a participar, a se envolver, a conhecer o nosso trabalho, para que a gente caminhe junto. O culto é só a reunião, né, de todos esses grupos de cuidado, de mútuo pastoreio, onde você é chamado a pastorear também quem está do seu lado. Na visão tradicional, o crescimento acontece basicamente de filiação, de pai para filho. O nosso pai participava, agora eu vou participar também. Ou de pessoas que eram da mesma denominação e mudaram para a cidade. Na visão contemporânea, é muitas vezes aqueles turistas de igreja que vão mudando e não acham um lugar, ou acham onde o show é mais bacana, onde é mais interessante. E a nossa visão, o nosso desejo é crescer por meio de conversões. De pessoas que ainda não conhecem, não têm um relacionamento verdadeiro. Já ouviram falar de Deus, têm uma noção do que é, mas ainda não se relacionam verdadeiramente, intimamente, pessoalmente. Esse é o nosso desejo, que a casa ela esteja cheia de pessoas que entenderam isso, que entregaram a sua vida de coração ao Senhor e se relacionam com Ele, contam com Ele e vivem por Ele. E por fim, resultado, né, de cada uma dessas comunidades. O resultado na visão tradicional muitas vezes são consumidores em modo manutenção, né, que vão ali recebendo semanalmente ali, ou né, quando aparece, né, algum direcionamento, digamos assim. Na visão contemporânea, consumidores em modo de crescimento. E por fim, a nossa visão, discípulos, não consumidores. Discípulos. A gente não está aqui para consumir um show. Pelo menos não deveria ser assim, né? Eu vou lá para cumprir com o meu compromisso, para aliviar a minha consciência, para bater o cartão. Não. Nós somos chamados a sermos discípulos em modo de missão, privilégio e propósito. Esse é o nosso chamado. Quero convidar a banda para que nós possamos também encerrar. Queridos, é bastante coisa, né? Nós vimos hoje de forma bem rápida quem nós somos. A comunidade foi brevemente apresentada. E eu quero convidar você ao próximo domingo, né, para conhecer um pouco mais. No próximo domingo, nós vamos falar sobre o que fazemos. Se você está chegando agora, você é convidado a fazer parte, a caminhar junto. Próximo domingo, o que fazemos. Que Deus nos abençoe e quero orar com vocês, assim como nós estamos. Querido, bondoso e amado Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela vida, Senhor. E te agradecemos por essa palavra desafiadora que nos é apresentada, onde mostra toda a história das Escrituras. Pai amado, nós vemos ali que assim como no Antigo Testamento, assim nós hoje somos chamados a caminhar contigo. Isso é um privilégio enorme, Deus. Pois não é um presidente que nos chama para mudar o país. É muito mais que isso, é o próprio Deus que nos chama para fazer parte da mudança da história, da vida eterna, Senhor amado. Ajuda-nos a entender isso. E vai à frente, Pai. De fato, é o Teu Espírito que muda, que convence, que chama. Dá-nos a coragem de dizer sim para Ti, de caminhar contigo. Pai amado, dá-nos a coragem de não querer só o privilégio, mas entender o Teu propósito para cada um de nós. Obrigado por isso. E em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém.